Eu conheci bem a Suzy, vou chamar assim familiarmente a professora Suzy Frankel-Sperber, porque ela foi minha aluna, depois ela foi me orientando na pós-graduação, fez comigo mestrado, fez doutorado. Pois mais tarde, quando eu fui o primeiro diretor do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, eu levei uma equipe para lá. E a Suzy fez parte dessa equipe. De modo que ela é do primeiro momento da fundação do Instituto e desde então ela permaneceu em Campinas com uma extraordinária fidelidade à instituição. A Suzy tem algumas características pessoais muito curiosas. Ela é uma intelectual de muito valor, ela é extremamente dedicada ao estudo, e eu costumo dizer que ela se caracteriza por uma espécie de obstinação tranquila. Ela é sossegada, é quieta e está sempre trabalhando, produzindo e dando conta de si muito bem, sem desfalecimento, sem distração. É realmente uma pessoa. Seria interessante dizer alguma palavra a respeito do Instituto de Estudos da Linguagem, porque ele foi concebido de uma maneira diferente de outras unidades de estudos de letras do Brasil, porque em vez de fazer aquele estilo enciclopédico, ele foi concebido como sendo um instituto que tem apenas os estudos gerais de língua e literatura. Já existia em Campinas o Instituto de Linguística, organizado pelo professor Fausto Castilho, e que era ligado ao Instituto de Filosofia, se não me engano. E já havia um grupo de linguística aplicada. Então, eu estabeleci o grupo de teoria literária. E assim ficou. Teoria da literatura, teoria geral da língua e aplicação desses princípios. Só as matérias básicas. A ideia era a seguinte: não fazer uma grande estrutura vindo de cima para baixo. Os próprios professores, uma vez começado o instituto, eles iriam vendo qual seria o prolongamento, o que fazer a mais, que literatura estudar, espanhola, italiana, portuguesa, mas isso ficava por conta deles. Eu pensei numa estrutura democrática que crescesse não por imposição de cima, mas organicamente, de baixo para cima, pelos próprios professores. Então era preciso um grupo de jovens especializados em teoria literária. Acontece que isso já havia sido formado na Universidade de São Paulo, vamos dizer, meninada que estudou comigo, então eu pude recrutar, na própria Universidade de São Paulo, eu pude recrutar um grupo de jovens estudiosos de primeira qualidade que asseguraram ao Instituto de Estudos da Linguagem esse ponto de partida, e Suzy fez parte desse grupo. Ela fez parte... Isso em que ano foi? Isso foi... nem sei se me lembro. Foi em 76, se não me engano. 1876, se não me engano. Agora, a Suzy é uma pessoa que, além, como eu disse, uma pessoa muito tenaz, muito dedicada, ela tinha uma grande vantagem que nem sempre existe em todos os professores universitários, mas que devia haver, que é a grande cultura geral. A Suzy, além de ser uma professora, ela é uma intelectual. Ela é uma pessoa interessada por arte, por pintura, por música, por literatura. Então, a base cultural dela é uma base muito rica e muito ampla. E isso se reflete não só no ensino dela, como se reflete na produção dela. Há alguns, eu poderia tomar como exemplo alguns estudos dela para ver essas características. A tese de mestrado dela, por exemplo, é uma tese que foi uma tese pioneira, porque
nos anos que ela defendeu a tese, há quase 50 anos atrás, ela fez um estudo comparativo de cinema e literatura. Ao ponto de vista comparativo, e ela preocupado com o problema da memória, por exemplo, no cinema e na literatura. É possível que hoje esses estudos sejam frequentes. Eu não estou a par porque estou muito afastado, mas naquele tempo foi um estudo precursor. É um estudo muito bem feito. E ela se revelou aí. A meu ver, ela se revelou aí. Ainda estamos longe do IEL. O IEL ela virá um pouco depois. A tese de doutorado dela foi uma tese feita também comigo e foi publicada depois em 2 volumes. Não por causa do tamanho, mas são 2 volumes pequenos. Aí é uma tese sobre Guimarães Rosa. E ela fez realmente outro trabalho de muito mérito, porque, para começar, ela trabalhou com material primário, com documentos do Guimarães Rosa, documentos do acervo do Guimarães Rosa. E ela procurou focalizar, sobretudo, os elementos que permitiam ver a formação da linguagem peculiar do Guimarães Rosa. A partir da formação da linguagem é que ela chegou à estrutura e aos significados. Essa tese foi publicada em 2 partes, é também um trabalho que mostra o caráter um pouco precursor da Suzy. E eu citaria um terceiro trabalho que eu diria que é o coroamento da carreira dela. É um trabalho já mais recente, que ela levou muito tempo fazendo e que é um livro que se chama Ficção e Razão. É um livro que eu acho, de certa maneira, monumental. Pelo volume, pela ambição intelectual e pela firmeza da realização. Eu escrevi sobre esse livro e eu então acho mais fácil até eu ler o que eu escrevi sobre esse livro, para que se sinta bem a avaliação que eu faço dele. Eu digo, este livro é um dos esforços mais bem conduzidos de investigação literária de que tenho notícia na produção universitária brasileira. A autora demonstra coragem intelectual ao enfrentar problemas difíceis, como é a busca das manifestações, digamos, elementares da literatura, a partir da oralidade. Isto lhe permite desvendar o nascedouro da invenção e da efabulação, na medida em que estuda as formas singelas antes de passar à sua complicação progressiva e chegar aos níveis de máxima complexidade. De fato, vai do dito e do provérbio aos contos populares e destes aos textos de alta elaboração, mostrando em todas as etapas do seu estudo acuidade e senso dos problemas. Eu acho que prestar uma homenagem a Suzy na Unicamp é muito justo. Não só por causa dessas qualidades que eu procurei sugerir muito brevemente, mas por causa da fidelidade dela à instituição. Eu creio que ela deve ter ensinado aos jovens na Unicamp a coragem de enfrentar os problemas difíceis e a originalidade em resolvê-los. Eu acho, portanto, que essa homenagem é muito justa.